Peguem as Bíblias, a gente já leu aqui o versículo 1 e o versículo 2, então vamos ler hoje o versículo 3. Eclesiastes 1, 3. Diz assim: que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Olhem para mim, queridos, porque essa é a pergunta retórica onde o Qoheleth abre essa sessão. E essa pergunta, ela vai definir o tom do livro. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Quantos aqui trabalham, irmãos? Você já percebeu que praticamente tudo que você adquire na sua vida parece ser com a força do trabalho? Não é isso? Parece que tudo na natureza está ambientado para que a gente alcance pelo trabalho. E eu te faço uma pergunta: qual é o proveito que há em todo o seu trabalho? Uma pessoa que vai lá na faculdade, ela estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem gente que após a faculdade ela percebe que o bacharelado parece que não te serviu de nada, não é verdade? Aí te falam assim, porque você tem que fazer uma pós-graduação. Você fala, tá bom, então eu faço a pós-graduação. Aí depois da pós-graduação vão te dizer assim, mas você precisa de outra especialização. Você vai e faz. Mas porque o mercado de trabalho exige realmente o doutorado, o mestrado, o pós-mestrado, o pós-doutorado. Você fala, meu Deus, quanto trabalho, quanta luta. E aí eu te faço uma pergunta, no final, qual é o proveito de tudo isso? Você batalha 1 ano inteiro, 2 anos inteiros para comprar uma passagem para umas férias tão merecidas, uma vez que você trabalha tanto. Quando elas acabam, você sente uma sensação de vazio, e a pergunta é, qual é o proveito de tudo isso? Você luta para comprar o carro que você queria, e em questão de anos esse carro está desvalorizado, e você diz, qual é o proveito de tudo isso? Você luta para comprar uma casa que ela nem será sua. Por quê? Porque ela vai ficar aí para algum descendente seu, ela não será eternamente. Pode ser de um filho, de um outro filho, pode ser que alguém venda aquilo, dê aquilo praticamente de graça para alguém. Qual é o proveito de tudo isso? E aqui nós encontramos a pergunta que vai dar o tom de todo o livro. Salomão quer que pensemos a esse respeito. Qual é o proveito naquilo que você está fazendo? Qual é o proveito em você acordar amanhã, segunda-feira, e trabalhar o dia inteiro, acordar cansado e já ir dormir cansado? Aliás, você já acorda cansado e vai dormir cansado. Qual é o proveito em você, digamos que, se afligir tanto pelas questões econômicas, pelas dívidas, pelas contas? Qual é o proveito nisso? Ele quer que pensemos sobre isso. Posso ouvir um amém aí, queridos? Qual seria a sua resposta? Infelizmente, queridos, muitas pessoas equivocadamente respondem que o proveito é simplesmente nada. Por quê? Porque elas leram o versículo anterior, versículo 2, quando Salomão vai dizer assim, que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido. Nada faz sentido. Então elas chegam à conclusão que tudo então nada faz sentido. Então não faz sentido estudar, não faz sentido trabalhar, não faz sentido nem o prazer. Por quê? Porque ao final de todas essas coisas,
nós perceberemos que o vazio da nossa alma permanecerá. Nós continuaremos com o sentimento de que somos incompletos. E que de repente, toda aquela recompensa que nós alcançamos, em determinado momento já foi superada por alguém. Não é assim que acontece, queridos? Você conquista algo que você fala, nossa, quanto tempo eu vou ficar em evidência? Às vezes é questão de minutos. Você já é esquecido por alguém que tem uma conquista maior que a sua. Não é verdade? A menina aí do Brasil, né? Ganhou o campeonato de skate. Bonitinha ela, não é verdade? Menininha lá andando de skate, coisa mais linda. Quanto tempo vocês dão para todo mundo se esquecer dela, gente? Principalmente no Brasil, né? Que a gente não tem assim uma recordação tão boa referente ao esporte. Então você fala assim, pastor, é verdade. Parece que tudo aquilo que a gente luta para alcançar com esforço, rapidamente se torna obsoleto. Então vamos concluir que nada faz sentido, que tudo é vaidade. Pois bem, querido, mas lembre-se que o significado de rebuild não é vazio, não é falta de sentidos, não é absurdo. Porque se rebuild fosse algo sem sentido, fim da discussão, fim do livro. Esse livro deveria ser interrompido. Se a gente fosse ler Eclesiastes, como líamos há um tempo atrás, onde chegávamos à conclusão que nada faz sentido, tudo é vaidade. Então, para que continuar lendo o livro? Se nada faz sentido, também não faz sentido nós lermos o livro. Concordam comigo ou não, queridos? Mas quando a gente relê os versículos 1 e 2, e a gente concebe a definição mais exata da palavra rebuild, que significa névoa, mudança, transitoriedade, então nós temos um tom muito diferente desse que estamos acostumados a dar como resposta. Qual é o proveito que o homem tem no seu trabalho? Seria nada? Não. Essa resposta não se resumirá a um nada sem sentido, sem proveito, sem objetivo. Então a melhor forma de nós permitirmos que esta pergunta de Salomão penetre em nosso coração é fazer a seguinte pergunta: se tudo é transitório, se tudo está em mudança, qual é o proveito que o homem tem em todo o seu trabalho? Se as coisas estão mudando, se as coisas estão em transição, qual é o proveito que nós temos do nosso trabalho? Qual é, então, o proveito do nosso trabalho? Vamos à resposta, calma. Salomão não vai dar a resposta agora. Salomão, aliás, ele não é nem um pouco superficial em suas respostas. Ele tenta e ele consegue ser o máximo possível profundo naquilo que ele fala. Então, mais para frente, ele vai dizer quais são os proveitos do nosso trabalho, do nosso labor. Por enquanto, ele quer que apenas pensemos sobre isso. Qual é a produtividade, a vantagem, o lucro que nós temos do trabalho que é feito numa condição? E qual é a condição? Debaixo. Vocês leram qual é a condição, queridos? Debaixo do sol. E quando ele diz essa expressão debaixo do sol, essa expressão debaixo do sol, ela foi usada em Eclesiastes mais do que em qualquer parte da Bíblia. E por que ela foi usada por Salomão de uma forma tão recorrente? Porque embora Salomão pareça se limitar a sua pesquisa nas coisas que acontecem no plano humano, na verdade Salomão ele possuía uma ajuda extraordinária, algo que vinha de Deus.
Logo, essas respostas, embora elas fossem para as pessoas que estão debaixo do sol, essas respostas partiam acima do sol. Elas vinham de Deus. Era algo transcendente. Reivindicar isso, irmãos, significa dizer que Salomão não se restringiu apenas naquilo que poderia ser observado debaixo do sol, algo que qualquer ser humano, filósofo, pode fazer. Num círculo de professores de filosofia, num círculo de psicólogos, num círculo de pessoas intelectuais, pensantes, estas reflexões e essas ideias podem ser abordadas. E Salomão não quer se limitar a isso. Por isso suas respostas não são humanas. Suas respostas, ele mesmo disse, a gente leu aqui na primeira parte do sermão, que o conselho que ele dava eram palavras que vinham do Senhor. Lembram disso? Lembra quando nós lemos isso? Então, palavras que vinham do Senhor. Então, a sua análise parte para o âmbito debaixo do sol, mas as suas respostas são atemporais, são eternas. Então, Salomão ele vai se dedicar em como nós podemos enfrentar o vai e vem, as mudanças, as questões complicadas, intricadas, sabe, aquelas questões que você fala assim, rapaz, isso aí é complicado, hein? Então, como a gente pode enfrentar esse vai e vem quando nós assumimos que Deus está no controle e que em sua providência divina existe propósito para toda a existência? Essa é a resposta que o crente tem que saber dar. Essa é a resposta que o crente tem que se debruçar e compreendê-la, porque a Bíblia fala a respeito disso. Se Deus está no controle de tudo, por que as crianças de 3 anos por vezes têm câncer? Se Deus está no controle de tudo, por que às vezes eu tenho sofrido tanto mesmo praticando o bem? Sabe, esse vai e vem, esse alto e baixo, essas questões complicadas, intricadas, complicadas, é sobre elas que Salomão vai debruçar e nos dar uma resposta, da qual nós podemos, com certeza, depositar a nossa fé. Então vamos aí adiantar um pouco a nossa leitura. Pastor Machado, o senhor está falando que a gente vai ler Eclesiastes inteiro, mas todo domingo que eu venho aqui nunca lê. Do jeito que está indo aí, nós vamos acabar Eclesiastes, pastor, lá para 2079, né? Então vamos adiantar então, vamos lá. Vamos ler 11 versículos, 11 não, vamos até o 13. Vamos ler até o 13, olha, 3 versículos de uma vez só. Já que é para adiantar, vamos adiantar. Versículo 4. Gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. Não é interessante isso? Será que tem criança nascendo hoje? Quantas crianças devem nascer hoje aqui em Guarulhos, irmãos? Umas 100? Umas 50? Quantas crianças devem nascer hoje no Brasil, irmãos? E no mundo? Meu Deus do céu! Será que a terra vai aguentar esse monte de criança que está nascendo? Que depender dos nossos irmãos bolivianos, então, irmão, já pensou quantas crianças não estão nascendo na Bolívia hoje? Quase 1 bilhão quase de crianças, né? Ainda bem que não tem nenhum irmão boliviano aqui hoje, né? Se tem bastante filho, é legal ter bastante filho. Quando tem dinheiro, né? Sem dinheiro, só 2 já dá um trabalho lascado. Mas é interessante que, ao passo que muitas crianças estão nascendo, gerações estão aparecendo, tem gente morrendo hoje também, não tem? Quantas pessoas devem estar morrendo hoje, irmãos? É que hoje todo mundo morre de Covid, né? O cara cai de moto e fala, Covid.
Mas tem muita gente morrendo hoje. E qual é a reação para um cenário e outro cenário? Ah, pastor, quando está nascendo uma criança deve ser um sentimento de muita alegria, né? E quando está morrendo alguém é um sentimento de tristeza. Você acredita que Eclesiastes pode nos ajudar até a reposicionar essa ideia? E tratar a morte, embora haja o peso do luto, mas com uma esperança que se sobressai sobre a tristeza. Amém, queridos? Então olha a pesquisa, que coisa fantástica. O cara para e fala assim: muita gente está nascendo hoje, muita gente também está morrendo hoje. E ele continua. Eclesiastes é muito bom de ler, né, irmãos? Olha aí, o versículo 5. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. É interessante, porque amanhã, quando vocês acordarem, vocês acordarão do mesmo jeito que vocês vão dormir hoje, gente? Embora pareça que você vai mudar muito pouco, mas você vai mudar. Amanhã você vai estar mais velho do que hoje, mais cansado do que hoje, não vai? Mais debilitado do que hoje. E ele vai dizer: olha, se comparado a nós, a natureza não. O sol estará lá amanhã do mesmo jeito que está hoje. Aliás, olhem para mim, Juliana, você vê o mesmo sol que o Freud viu. Vinícius Augusto, você vê o mesmo sol que Leonardo da Vinci viu. Vitor, você vê o mesmo sol que Beethoven viu. Entendeu, André? André, você vê o mesmo sol que Fran der Reich, o grande futebolista inglês, viu. Entendeu, Clebinho? Você vê o mesmo sol que... Como é que é o nome do cara lá da evolução? É o... Isso, Charles Darwin viu. Isso não é interessante, queridos? Vocês observarem o pôr do sol e falar: nossa, como está bonito. E um dia, Joana Dark disse isso. Pedro Álvares Cabral disse: rapaz, como está bonito aqui em Santos hoje. Já parou para prestar atenção nisso, queridos? Do nada, outro dia, Dom Pedro I estava olhando e falando: rapaz, bonito aquele monte lá, né? Como é que é o nome daquilo? Pico do Jaraguá. Eu vou subir lá qualquer dia. E você também vê ele todo dia. Salomão começa a fazer aqui um exercício filosófico tão interessante, porque ele começa a dizer: olha, os homens estão indo e vindo, mas a natureza está lá, intacta. A natureza, para você ter ideia, irmãos, ela é muito parecida com a nossa roupa. Qual roupa? Roupa suja. Ou melhor, a natureza é parecida com a louça da sua pia. Você lava ela, fica tudo limpinho. Quando você vira as costas, você olha de novo, ela está lá de novo. Você fala: meu Deus do céu, que demônio é esse? Não é assim que acontece? Você lava o prato, deixa tudo limpinho. Ai, que satisfação. Quando você vai no banheiro e volta, o inimigo já colocou um copo lá. Opa. Não é? Isso é vaidade. Repetições. Amém, queridos? A gente está tão entregue às repetições. Estamos entregues ou não estamos entregues à repetição? Você luta a semana inteira para chegar sexta-feira e você fala: ah, hoje é sexta-feira. Não é assim? Parece que a sua sexta e o seu sábado, aliás, parece que o seu sábado e o seu domingo serão eternos. Pela forma que você espera chegar, não é? Você fala: meu, eu vou ter aqui 32 anos de fim de semana. E quando chega no domingo à noite, você já fala: rapaz, amanhã já é segunda. Oh, meu Deus do céu. Quem já está aqui sentadinho aqui, irmãos, angustiado porque amanhã já é segunda, levanta a mão. Tá vendo? Principalmente quem trabalha carteira assinada, né? Porque você trabalha por conta, você mete o pé no balde e fala: mas eu não vou, pronto. Não ganho, mas também não trabalho. Não é? Mas quando tem patrão tem que ir, né, irmão? Senão o patrão manda embora.
Então, olha as repetições que nós estamos inseridos. Você trabalha, recebe o salário, ô delícia. Acaba tudo. E lá vamos nós. Lembra da bruxinha do pica-pau? E lá vamos nós, tudo de novo. Salomão começa a dizer, olha os ciclos do qual o homem está inserido, de repetições que são claras da natureza. Só que, enquanto isso, o homem está se desgastando, embora a natureza não esteja. E ele continua. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas, e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Salomão, com uma aplicação muito sábia a respeito do processo natural das águas, entendendo o princípio de evaporação, ele vai analisar até isso. Ele vai dizer, olha os rios estão correndo para o mar, mas o mar não se enche. Como a natureza ela tem poder regenerador de permanecer. É por isso que a gente tem que ser um pouco cético a essa ideia dos globalistas, que o mundo está acabando, está esquentando demais. Sempre que os cientistas começam com essas ladainhas, vem uma frente fria que nos últimos 40 anos da história não teve. Aí todo mundo fica, fazendo aquela ginástica para poder provar que esse é o efeito, um dos efeitos do El Niño, do efeito estufa e blá 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 blá. Eu lembro que quando eu era criança eles abriram uma estrada lá no Pantanal, na Amazônia. Queriam construir ali uma estrada transamazônica. Em menos de 10 anos eu vi uma reportagem depois que a Amazônia ela comeu o asfalto, ela comeu a estrada e fechou tudo de novo. São dos motivos que eles não conseguem fazer uma estrada naquele lugar, de tão selvagem que é aquele lugar. Repare que assim está a natureza, permanecendo firme enquanto os homens se desgastam. E Salomão está observando isso. Continue. Todas as atividades humanas geram o quê? Quem concorda com isso, irmãos? É cansativo trabalhar? Conversam comigo, irmãos. É cansativo trabalhar? E ficar sem trabalhar? Já percebeu que quando você é mandado embora, nos primeiros dias da tua revolta, você está feliz pra caramba? Eu fui mandado embora, mas estou feliz. Tá aguentando mais aquele inferno, né? Agora eu vou cuidar da minha vida. Empreendedor, vou trabalhar por conta própria. Chega. Você está tão feliz, irmão, 15 dias em casa, você já está chamando teu filho de praga. Não é? Não aguento mais ficar sem fazer nada. E assim vai, cansativo. E tem uma outra coisa que é cansativo: ser feliz. Cansa ser feliz, não cansa? Quem consegue ser feliz o tempo todo? Sabe, essas igrejas que vivem falando de milagre, milagre toda hora, e Deus vai fazer. Não, chega, não precisa fazer mais nada não, cansa. Todo ano a mesma coisa. Irmão, final do ano está chegando, vem aqui que a gente vai apresentar o seu pedido a Deus, que esse ano vai ser o ano todo ano é ano de alguma coisa. Não pode ter o ano do descanso, mas você não vai ter nada, vamos ficar tudo quieto lá. Porque até ser feliz cansa. Vai no stand-up para você ver, tem limite, né? Pega o filme que mais te faz rir. Qual é o filme que você acha graça? Você começa a assistir ele 10, 20 vezes, chega uma hora que você já perde a graça. Tudo que o homem faz é cansativo. Quem concorda com isso, irmãos? Não há nada da qual você tem uma experiência regenerativa e você nunca se cansa naquilo. E Salomão está observando isso.
Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Só que por outro lado, olha que interessante, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem ouvidos de escutar. Porque por mais que tudo seja cansativo, depois de um tempo você quer repetir aquilo. Não é verdade? Você pode estar saturado de alguma coisa. Estou cansado disso. Mas com o tempo você se pega procurando novamente aquilo. Observe que Salomão está em sua análise instigando algo em nossos corações a refletirmos que o homem está à procura de satisfação, de uma realização. Há um desejo no coração do homem por algo que faça sentido. Por isso o seu livro não é um livro sem sentido. O homem está à procura de algo que o complete. E para finalizar, vamos ler mais alguns versículos. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo. Já percebeu que os jovenzinhos hoje, eles se prendem às mesmas modas que vocês mais velhos se prenderam há 20, 30 anos atrás? Eu lembro que no início dos anos 2000, quem lembra disso aqui? No início dos anos 2000 até o final da primeira década de 2000, voltou à moda aquele lance da calça boca de sino. Vocês lembram disso? Os jovens mais jovens agora, quem tem mais ou menos uns 30 anos, colocou essas calças. Só que isso era uma moda que era da década de o quê? 60, né? Por exemplo, não está na moda os homens de barba agora? Você consegue imaginar um homem sem barba? Um homem sem barba hoje é um homem sem alma. Os homens estão barbudos, não é? Mas isso aqui é uma moda que tinha o que há 50 anos atrás. Daqui a pouco vai voltar, todo mundo fazer barba, bebezinho, coisa linda, vai voltar, é assim. A pandemia, a pior de todos os tempos, para você. Vai perguntar para o cara que passou pela peste bubônica, para o cara que passou pela gripe espanhola. Você repetiu. Olha as guerras estão aí há muito tempo. E Salomão vai observar isso. Ele vai dizer, olha, não tem nada de novo, tudo está se repetindo, se repetindo, se repetindo. Repare que por mais que a gente tenha adventos novos, por exemplo, a tecnologia é uma delas, mas o espírito é o mesmo. O sentimento no coração do homem é o mesmo. O que ele faz com suas supostas novidades é o mesmo. Independentemente de qual seja a aparente novidade, o sentido que há por detrás daquilo é igual. Por exemplo, com a tecnologia, os homens foram aonde? À Lua. Mas há 500 anos atrás, com a tecnologia, o homem saiu da Europa e foi para onde? Para a América. Qual é o sentimento? Encontrar algo novo, desbravar, é o mesmo. Consegue compreender isso, irmãos? Será que há algo do qual possa dizer, vê, de fato isso é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Olhem para mim, que coisa linda isso. Como isso é verdade, a gente nem se lembra dos que viveram antes de nós. Por exemplo, você sabe dizer quem foi que inventou o celular? Não foi Steve Jobs. Quem inventou o celular? Eu vou saber, pastor. A televisão que você assiste? Não sei. Por exemplo, quem é o médico que fez a operação quando você nasceu lá na sua mãe? O parto normal, a cesárea? Ele existiu. Se ele não existisse,
você teria problema. Olha a capacidade humana como é limitada. Ela se esquece tão fácil das coisas. Por isso ela vive buscando reafirmação o tempo todo, coisas novas o tempo todo. Por quê? Porque ela se esquece. E ele vai dizer, olha, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo que ainda vier a ocorrer de significativo, não será lembrado por todos que vierem depois disso. Mesmo que a gente se lembra de algumas pessoas, de algumas coisas, mas isso é muito vago. Eu, Correlet, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Eu vou ler agora na João Ferreira de Almeida. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação. O que vocês entendem por enfadonho? Cansativo. Que cansa. Que enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens. A expressão filhos dos homens aqui é uma expressão que se aplica ao homem depois da queda. Então olha o que ele está dizendo. Que ocupação cansativa Deus deu ao homem que caiu para nela os afligir. E aqui, irmão, a gente tem que fugir daquela ideia, sabe, de ler a Bíblia com as partes fáceis, porque Salomão está dizendo exatamente isso. Que enfadonha ocupação Deus deu aos homens para afligir os homens. Amém, irmãos? Vamos analisar um pouco esse texto aí. Prestem atenção. Repare que Salomão ele está dizendo que um grupo de pessoas está entrando e outro está passando. Mas a terra permanece no seu lugar. Nessas primeiras linhas de Eclesiastes, Salomão está chegando a uma conclusão. A humanidade, os homens, estão em seu estado transitório. Em detrimento da condição da natureza, que permanece o quê? Rígida, permanente, sólida. Mas a Bíblia diz lá em Salmos 8:5 que Deus fez os homens um pouco menor do que os anjos. Deus não fez os golfinhos, os tubarões, a natureza, o sol, não. Ele fez o homem um pouco menor do que os anjos. Ou seja, o homem é a expressão da obra-prima do caráter criativo de Deus. Só que é interessante que mesmo o homem sendo tão importante na concepção divina, não é para a concepção humana, tá? É justamente a terra e não o homem que parece estar no estado de solidez. Enquanto o homem, aquele do qual Deus deu o seu Filho amado para morrer por eles, se encontra nessa condição de mudanças, de transição. E é importante a gente pensar sobre isso, sabe por quê? Porque você vem aqui na igreja e fala assim, eu sou tão amado por Deus, Deus me ama. Isso é verdade. Ele me deu importância, mesmo eu não tendo, isso é verdade. Mas como pode alguém que é tão amado por Deus assim, enfrentar mudanças tão constantes como nós enfrentamos? Você está aqui hoje, daqui a pouco você está com uma dor de cabeça, você fala, meu Deus, que é isso? Para alguém que é tão amado por Deus, isso poderia ser evitado. Então repare que isso começa a criar uma concepção dentro de nós. O homem está nessa condição e é uma realidade. Irmão, não adianta você vir na igreja e falar assim, eu vou orar, e algumas coisas não vão acontecer. Se for para acontecer, vai. Se for para você ficar doente, você pode fazer campanha que você vai ficar doente do mesmo jeito. Ah não, mas eu nunca ouvi isso na igreja. Pois é, mas a Bíblia fala sobre isso. E a gente está aqui para falar o que a Bíblia fala.
Então repare que o homem está nesta condição de transformações, de mudanças, enquanto a terra está lá firme. Aqui é algo de importante para nós. Por quê? Porque agora Salomão, ele não fica andando no seu palácio, encucado, querendo encontrar uma resposta para isso. Embora ele vá encontrar uma resposta para aquela pergunta inicial, que é o tema do livro: qual é o proveito que o homem tem no seu trabalho, em todo esse cansaço, em tudo isso que ele faz, qual é o proveito nisso? Embora ele vá trabalhar nessa resposta, agora ele não quer resposta. Agora ele chega a uma conclusão: Deus condicionou o homem a um trabalho cansativo. Ponto. Isso era tudo para Salomão. Isso mostra que Salomão claramente se sujeitou ao Deus que fez o mundo. E esse Deus encerra o propósito no qual ele colocou para a sua criação. Ponto final. É assim que Deus quis e é assim que eu vou aceitar. Agora eu não vou buscar uma resposta para isso. E agora o ensino cristocêntrico, uma análise de Eclesiastes, ela vai trabalhar em nosso coração justamente para nós crescermos em confiança, crescermos em esperança e aceitarmos as coisas como elas são. Porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais autoenganável, autoenganada, que acha que pode arrumar meios para não aceitar que algo aconteça da forma que ela não quer, que ela não queira, como se isso fosse verdade, e ela se engana, porque isso não é possível. Não aceite isso. Se fosse fácil, né, queridos? Se fosse fácil. Outro dia apareceu um caroço aqui no meu pescoço. Fui no hospital com a Juliana, a médica falou lá: isso aí é um câncer, blá blá blá. Fui contar para alguns irmãos da igreja, teve um irmão que falou assim para mim: não aceito isso não. Como é que faz para não aceitar? Agora você me explica a outra parte, porque você deixou um negócio difícil para mim. Salomão não, ele vai se conscientizar que essa era a forma que Deus havia criado as coisas, e ele vai se sujeitar a isso. Posso ouvir um amém aí, irmãos? O que nós devemos concluir então? Pastor, devemos concluir que há mais estabilidade na natureza do que entre os homens? Sem dúvida. É só você fazer uma mera comparação entre os animais e os homens, você vai ver como a natureza é muito mais estável do que o homem. É ou não é? Você é. Pega um animal, compara ele com o homem para você ver. Se você pegar um animal, querido, e adestrá-lo, pronto, ele vai ser daquele perfil para a vida inteira. Outro dia eu vi um pitbull. Todo mundo fala que pitbull é bravo, né? Mas dizem que o pitbull não é bravo. Houve uma época aí que os pitbulls eram agressivos, mas é por causa do pessoal que batia neles lá e tal. Se você pegar aquele cachorro e adestrar ele para ele cuidar de um gato, ele vai cuidar de um gato. Ele vai ter aquele perfil, aquela estabilidade. O ser humano, você acha que ele é uma coisa, irmão? De repente você é surpreendido com ele, não é verdade? Você tem um irmão do teu lado, você está chamando ele de amigo, de irmão. Vamos morrer abraçados juntos. Uma semana depois ele te mata. Você fala: o que aconteceu? É porque o ser humano é instável. E Salomão vai dizer: essa é a conclusão que a gente tem. Há mais estabilidade da natureza do que entre os mortais. Isso é uma verdade? Sim. Mas por quê, pastor? Porque há rebio, porque há névoa, a neblina, a transição. E aqui a gente precisa compreender, irmãos, que essa condição tão misteriosa, incompleta, e que por vezes que nos deixam até perplexas em relação aos planos de Deus, essa condição que nós vivemos não é um fruto digamos que da nossa desobediência apenas.
Não é algo que nós estamos errando. Onde eu estou errando? Então, querido, entenda, isto foi condicionado a nós pelo próprio Deus. Foi Deus quem quis assim. Ele condicionou o homem a essa condição depois da queda, a essa situação depois da queda. É Deus quem está permitindo as mudanças da vaidade, aqui o rebuild, a transição. Algo misterioso, algo que por vezes a gente fica até perplexo. Salomão vai compreender isso. Ele vai dizer, foi Deus quem nos colocou nessa condição, e eu estou me sujeitando a essa condição. Por exemplo, um exemplo muito claro que eu poderia dar a vocês nessa manhã. Eu te pergunto, onde está Deus? Vou fazer um pedido agora, tirem as crianças da sala. Se você não tiver maturidade espiritual para ouvir o que eu vou falar, põe o fone no ouvido. Ou mexe no celular agora. Mas se você quer estar curioso e vai ter maturidade para ouvir, eu te faço uma pergunta. Deus está sempre presente em nossas vidas, irmãos? Nem responder vocês querem, mas também, né? Porque não sei, vai estar errado. Deus está sempre presente em nossas vidas? Sim, está sempre presente. Então tá bom. Não me responda agora não, deixa eu te fazer umas perguntas então. Eu tenho um amigo meu, né? Felipe Rocha. Quer dizer, não era amigo assim, era amigo, mas não amigo como eu sou amigo do Clebinho, por exemplo. Amigo distante. E ele pegou Covid 2 meses atrás, e aí todo mundo começou a orar. Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. Ele morreu. E aí eu te pergunto, onde estava Deus? Um outro pastor amigo, também um pouco mais distante, lá de Bauru, do nada, a filha de 18 anos, coisa mais linda, maravilhosa, ia estudar, ia pregava, evangelizava, e cantava, e ajudava todo mundo, que bênção, do nada pegou uma meningite, morreu. Aliás, foi para a UTI, todo mundo orou, morreu. Onde estava Deus? Por exemplo particular, meu irmão, coisa mais linda, maravilhosa, lá no interior, 19 anos de idade, pregando o evangelho, indo de cidade em cidade, batendo em porta, anunciando Jesus, sofreu um acidente, todo mundo orou, uma semana depois, morreu. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando as coisas fracassaram no seu casamento? Onde estava Deus quando você orou e falou assim, Senhor, eu não posso de jeito nenhum perder esse emprego, se eu perder eu estou lascado. E você perdeu. Onde estava Deus? É aqui que nós descobrimos a maturidade na vida do crente, irmãos. Porque se alguém não tiver maturidade, ela já vai dizer assim, Deus não estava lá. Na hora da dor, na hora da morte, na hora do absurdo, na hora da infelicidade. Então quer dizer que, se a gente observar por essa forma, será que em algum momento a misericórdia de Deus, ela se afasta de nossas vidas? Obviamente você vai dizer assim, pastor, não. E você está certo nisso. Mas por que por vezes nós temos a sensação que Deus não está presente em nossas vidas, irmãos? Ou você não tem essa sensação? Eu tenho. Eu estou falando com sinceridade. Alguém mais tem aqui? Às vezes você olha e fala, não adiantou, foi nada. Não é? Às vezes você fala assim, eu vou lá para a igreja, vou buscar Deus e a coisa vai melhorar. Você fala, fui lá e piorou. Meu Deus do céu, eu vou em outra. Aquela lá não é boa não.
não é? Porque às vezes parece que a providência divina e os planos eternos, eles parecem injustos a nós. Não parece? Você fala, poxa, eu sou um servo de Deus, eu estou pregando o Evangelho e estou vivendo aqui para poder ajudar as pessoas. E olha a luta que eu estou enfrentando. Aí você olha o ímpio, você fala, o ímpio lá está fazendo justamente tudo o contrário. E olha como ele está bem. Então, irmãos, é justamente essa sensação humana, ou seja, essa sensação que nós temos de que Deus está ausente, da ausência divina, que faz Deus presente em nossas vidas. E é nesse ponto que Salomão confessou a sua confiança e sujeição ao Criador. Porque ele compreendeu que Deus estava presente em momentos de maior alegria, mas que nos momentos mais enfadonhos, misteriosos, intricados, complicados, a sua alegria permanecia. Por quê? Porque Deus também estava lá, na dor. Amém? Ele não vai dizer assim, olha, esta situação tão misteriosa que os homens vivem, de tantas mudanças se comparada à natureza, é porque Deus não está lá. Ele vai dizer o contrário, isso está acontecendo porque Deus está lá. Ele quis assim. Então nós podemos concluir que sim, Deus sempre está presente, mesmo quando não parece. Mesmo quando não percebemos, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando tudo parece cansativo, enfadonho, Ele está lá. E esta sensação de cansaço, esta sensação de ausência, esta sensação de confusão, é uma imposição colocada no homem pelo próprio Deus, para que através desta, para que através desta incompletude, desta sensação de algo incompleto, nós possamos esperar por aquilo que é completo. Isso é escatológico, para que através dessa vida imperfeita, nós possamos esperar por aquilo que é perfeito. Porque pensa comigo, se nessa vida, quem tem uma vida aí, para chamar de sua, se nessa sua vida, Deus se mostrasse presente, sempre mediado por uma sensação de perfeição, por exemplo, se toda vez que eu chegasse aqui na igreja e falasse assim, irmãos, estou com problema financeiro, eu vou orar porque Deus vai abençoar, e Deus vai mudar o quadro, e Ele mudasse, porque tem vezes que eu oro para Deus mudar minha vida financeira, Ele não muda. Ou eu chegasse aqui e falasse assim, irmãos, estou com um probleminha aqui na minha saúde, eu vou orar e Deus vai me dar saúde. Tem vezes que eu oro e não sou curado. Ou seja, se nessa vida Deus sempre se mostrasse presente, mediado por uma sensação de presença, de perfeição, eu te faço a pergunta: onde ficaria a nossa esperança por uma vida perfeita na eternidade? Porque já ficou perfeito aqui na terra, não é verdade? Precisa de vida eterna, irmãos? Não precisa não, para quê? Tá bom aqui, fica assim mesmo, já está perfeito aqui. Olhem para mim, irmãos, seja maduro para entender, compreender e ter fé nisso. Salomão está querendo dizer, nem sempre Deus irá responder às nossas orações como nós esperamos. Nem sempre haverá milagres, nem sempre as coisas farão sentido. Por vezes será cansativo, por vezes será enfadonho, mas Ele sempre estará lá. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? É isso.
É isso que Salomão chegou à conclusão. Então, a partir dessa ideia, ele vai responder a pergunta. Lembra da pergunta? Não tem a resposta para a pergunta ainda não. Qual é o sentido em todo esse trabalho cansativo do qual a gente vem praticando durante os anos? A gente vai responder isso nas próximas semanas. Mas ele começa a sua análise para chegar a essa resposta, a uma conclusão. Estamos ficando velhos. Os nossos dias estão se encerrando. E não adianta você não aceitar, porque é assim mesmo, irmão. As pessoas estão sempre olhando para os mais jovens. Não é? Novidade. Ó, o novinho está aparecendo aí. Os velhinhos fica de lado. Os velhos são colocados de lado? Ó, velhinho de lado e os novinhos vão aparecendo. Mas fica tranquilo, vai chegar a hora dos mais novinhos também. Enquanto a natureza está lá, presenciando tudo isso. Salomão vai dizer: Deus nos condicionou a essa situação. E eu me sujeito a isso. Amém, queridos? A Bíblia é muito clara, ela fala isso com maestria. Aonde, pastor? Lê comigo? Então abra aí, Romanos 8. Isso aqui que Salomão disse é sintetizado por Paulo com uma maestria absurda, irmãos. Olha aí, ó, Romanos 8:18. Estou absolutamente convencido. Romanos 8:18. Estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que nos será revelada. Amém? Deus nos colocou essa condição. Lembra do devocional do pastor Machado e da Ju? Punição terapêutica. Ele está permitindo esses sofrimentos no presente para uma glória que será revelada. E tinha que ser assim, por quê? Porque Ele determinou assim. Ele é o Criador. Embora faça sentido para mim que tinha que ser assim, porque na minha opinião o homem não entenderia o que fosse graça se ele não fosse retido dessa graça. O homem não entenderia o que seria misericórdia se ele não fosse retido dessa misericórdia. Embora seja muito fácil de se compreender, mesmo que não fosse, eu teria que aceitar, porque Ele é o Criador e Ele quis assim. Às vezes o Espírito Santo vai te convencer, irmão, e você vai dizer assim: não, realmente tinha que ser assim, era o melhor. Mas por vezes a dúvida vai permanecer, por quê? Porque ela é humana. Mas não importa se essa dúvida vai permanecer no coração. O que você precisa é descansar no Senhor, entender que Ele é o Criador e tem o controle de todas as coisas. Mesmo por vezes a humanidade que está dentro de você não se convencendo disso. É igual entrar num avião. Você tem total certeza que vai dar certo aquela viagem, irmão? Que o avião vai subir, vai pousar lá em Natal, onde você quer ir passar as férias? Duvido que todo mundo entra assim. Você já entra falando assim: se arremeter o bicho pega. Não é? Você já entra olhando da janela ali na panelona lá no motor. A hora que ele dá uma tremida assim, você já fala: valei-me, nosso Senhor Deus. Avião geralmente é o lugar que crente olha e o pastor não vê. Não é? Segura a mão de Deus. Está cantando o quê? Não. Louvar o Senhor, né? Você não tem, mas você entra. É assim, querido. À noite nós vamos falar um pouco de fé. Essa certeza que entra no nosso coração, convencimento do Espírito Santo. A razão está completamente ciente que está tudo muito bem. Às vezes o contrário, irmão.
Às vezes a razão, a humanidade, ela está completamente incerta. Não há certeza clara nenhuma. Você acha que Abraão sai lá da terra do pai dele, vai para a terra que eu te mostrarei? Ele foi tranquilo. Não, tá tudo certinho. Quando eu tiver 120 anos, Deus vai me dar um filho. Não, tá tudo de boa. Vou achar uma terra boa lá. Imagina. Ele saiu com muitas sombras de dúvida. Por isso ele sempre se apegava, em Hebreus fala isso, a uma fé, a uma esperança futura. Era algo que ele não podia ver, mas ele acreditava naquilo. E assim ele foi caminhando. E aqui o Espírito Santo fala com você nessa manhã, meu querido. De repente você está esperando muitas respostas, com muita clareza, com muita certeza, coisas sólidas. E caminhar na fé desse Deus Criador é justamente descansar que Ele tem a sua providência, o seu controle absoluto sobre todas as coisas, e Ele está cuidando de você, e o que você tem que fazer é descansar nele. Ah, mas por vezes é difícil, pastor. Eu sei, mas o Espírito Santo te auxilia nisso. E Paulo continua dizendo: a própria natureza criada aguarda com o vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação... Então não é uma invenção do pastor Machado, irmãos. É bíblico. A criação foi submetida à inutilidade. Vou agora aqui transformar por Eclesiastes o linguajar, né? A criação foi submetida ao rebilo. A criação foi submetida à transitoriedade, à mudança, à névoa, à vaidade, ao vento, ao sopro, à incerteza, ao cansaço, ao trabalho enfadonho. A criação foi submetida a isso. Não por sua livre escolha. Então é a gente que vai decidir isso. Não. Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ou seja, Deus a sujeitou. É a vontade dele. Só que olha que coisa gloriosa. Na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, os que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa pela adoção como os filhos da redenção do nosso corpo. Então Paulo está dizendo assim, então toda a humanidade está sofrendo disso. Do quê? Da humanidade! Qual é a doença da humanidade? Ser humano. Ser filho de Adão. Ser filho do pecado. Nós sofremos disso. E Paulo vai dizer, não apenas a criação, mas nós também. Mas ele não era a criação, ele estava dizendo assim, não apenas a humanidade, mas nós também quem? Os cristãos regenerados. Os crentes. Os crentes sofrem das mesmas aflições que o resto. Não, mas é porque eu sou crente, porque agora eu descobri o significado, descobri o segredo para não sofrer. É justamente o contrário. É sendo crente que você vai descobrir o significado do porquê você está sofrendo. Amém, queridos? Concluindo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que não se vê, não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que não podemos ver, com paciência aguardamos. Mas, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. Ponto. Aleluia. Até agora eu apontei muitas fraquezas da humanidade, mas a resposta para nós aqui é: esse Deus que nos colocou mediante a fraqueza nos auxilia na nossa fraqueza. Amém? Porque não sabemos nem orar como deveríamos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Aquele que sonda os corações perfeitamente com a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. E finalizando, estamos certos de que Deus age
em todas as coisas, com a finalidade de beneficiar aqueles que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aleluias. Deus está em todas as coisas. Deus está em todos os momentos. Amém? Que Jesus fale mais ao seu coração nessa manhã. Desfrutando a vida como um dom de Deus, o sabor do nada. Lembre-se desta parte introdutória, onde Salomão faz uma pergunta: qual é o proveito em todo esse trabalho aí? Vamos trabalhar nessa resposta nos próximos episódios. Mas por enquanto, coloque algo em seu coração. A humanidade está em constante mudança, em detrimento de uma natureza sólida, permanente. E por que na nossa vida tem que ser assim, pastor? Tão transitório, com coisas tão misteriosas, intricadas, complicadas? Porque Deus quis assim. E Salomão se sujeitou a isso. Ele entendeu que Deus estava lá, naquela condição tão enfadonha. Que você leve isso para a sua vida em nome de Jesus. Durante essa semana, querido, principalmente no trabalho ou nos seus afazeres domésticos, você terá muitos momentos cansativos e enfadonhos. Mas lembre-se desse sermão. Mesmo assim, você estará debaixo de providência divina. Vai ser tão cansativo, mas Deus vai estar lá. Há uma linguagem metafórica para nós crermos nisso. O povo de Israel andou 40 anos no deserto. Era tudo a mesma coisa. Era tudo do mesmo jeito. Mas Deus estava lá com eles. Todo dia de manhã cai o maná. Do mesmo jeito. Eu estou aqui. Aí o pecador, o incrédulo, o murmurador começou a reclamar, né? De novo, a mesma coisa. Mesmo pão. Que não derrubou outra coisa aí? Que não derrubou a manga do céu? Um petisco? Pão de novo? Misericórdia. Começaram a murmurar. Durante a semana nós teremos momentos enfadonhos, cansativos. De novo, mesma coisa. Lembra das repetições? Isso é vaidade, isso é transitoriedade, isso é rebel. De novo trabalhar, de novo lavar a louça, de novo. Está monótono, está enfadonho, está cansativo, mas Deus está lá. Ele quis assim. Amém, queridos? Não é uma invenção minha, é a Bíblia. Que o Espírito Santo nos convença disso em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Feche os seus olhos, põe a mão no